Sem boné, eu acho. Não, né? Eu Sempre pode. Mas eu cortei o cabelo passado. Mas ela tá aí, ó. A gente foi perder tempo olhando para nós. Ah, isso é bem legal. O cara sabe, mas bem contínua. Eu acho que ele não tem mais. Isso é bem legal. Esse conversa com massa. 10, né? Eu fiz aqui ainda, pensando que ia ser bom. 10? Ah, não, mas assim, sempre eu vou no cinema uma loucura no começo, mas depois passa. Ontem eu fiquei muito irritada, porque era muito alto. Eu fui no cinema ontem, era 10h da noite, muito comprido. No final foi a noite. Meu namorado estava assim, A minha namorada deveria estar aqui. não, eu era tipo recordada. Cara, isso não, agora não. Mas antes. Foi um dia. Deixa eu falar. Eu fiz um namorado e depois de 4 horas de plantão, sem dormir. Assisti um filme de 2 horas praticamente. O que ele faz? Ele é fantástico. Oi. Eu olhava pra ele. Deixa eu me organizar aqui para a gente começar. Eu acho que não é o fim do primeiro ainda. MCU não é o final do primeiro. Só deixa eu fazer isso aqui. Deu. Bom, hoje a gente começa então o último pedacinho de cinemática, que é o MCU. Antes da gente falar sobre os problemas, resolver o exercício inteiro de MCU, vamos entender o que significa MCU. Vou anotar aqui do lado. Pois eu vou me organizando. MCU. O que significa esse M que tem aqui? Movimento. E daí, movimento quer dizer que o tempo está passando e o cara está mudando de posição. Beleza. A gente já sabe. C. O que quer dizer aquele C que tem ali? Circular. O nome mais elegante é circunferencial. Que é um círculo. O que é um círculo? Se eu vou comer uma pizza, eu não como, ou melhor, eu como um círculo, como toda a pizza, né? Circunferencial é só a borda. E por onde esse cara vai andar? Por onde é que a partícula vai andar? Pela bordinha, a gente vai olhar a bordinha, né? Então seria um movimento circunferencial. E o que aquele U quer dizer? Uniforme. O que acontece no movimento uniforme? Ele anda distâncias iguais em tempos iguais. Acabou o problema. Agora é só pegar tudo que eu já sei de uniforme e trazer para dentro desse cara aqui. Se eu te disser que esse cara anda distâncias iguais em tempos iguais, quer dizer que se ele demorar um tempo X para dar uma volta, a outra volta ele vai dar em quanto tempo? Não, uma só. Uma volta vai demorar quanto tempo? Ele deu a primeira volta no tempo X. A segunda volta vai demorar quanto? X. E a terceira? X. E a outra? X. E a outra? Ele sempre vai dar a mesma distância ao mesmo tempo. E meia volta? Meio X. E um quarto de volta? Um quarto de X. Pronto, tá. Acabou. Só fazer isso aí. Tem que entender o que está acontecendo aqui dentro.
Imaginem um problema em que eu tenho uma partícula que vai executar um MCU, eu estou garantindo que é um MCU de raio 50 centímetros. E essa partícula completa 600 voltas em 2 minutos e meio. Essas são as informações do meu problema. Primeira pergunta, determine o período. O que é período? Tempo do quê? O que é o período no colégio? O que ele significa? Não quero saber quanto é que ele vale. O que ele é? É o tempo de uma aula. Quando termina uma aula, começa outra aula. Então, vamos transformar para cá. O que é o período aqui? Então, calculem para mim, por favor. No sistema internacional, tá? Eu quero tudo no SI. Nunca vi a fórmula. Dá teus pulos. Dá um jeito de achar a resposta. A fórmula de MCU tem um monte. Se o cara olha, o cara se apavora. Dá para montar todas. Na hora, assim. Tu consegue construir elas na hora. Menos uma, que é da aceleração centrípeta. Mas as outras sai tudo flui. Então a primeira pergunta é quanto tempo esse cara demora para dar uma volta? Terminaram? Depois a gente vai para a lei de Newton, o Gustavo falou. Não usa em minutos, né? Tem que usar em segundos. Como é que eu vou fazer isso aqui? Qual é a fórmula? Não precisa de fórmula. Dá para usar a regra de 3, né? Esse cara executa 600 voltas, será? Em quanto tempo? Isso é quanto? 150 segundos. E aí, beleza? O que é período? É o tempo que ele leva para dar uma volta. Com regra de 3 a gente mata. Não de forma nenhuma. Então agora eu vou fechar. 600 vezes t é igual a 1 vezes 150. Então o t vai ser 150 dividido por 600. Quando dá isso? Isso dá 1/4 de segundo. Que é a mesma coisa que dizer 0,25 segundo. Beleza? Se eu te perguntar assim, ó, qual é o período de rotação da Terra? Qual é a resposta? 24 horas. Qual é o período de translação da Terra? 1 ano. Beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Com que frequência você vai ao dentista? Tem que falar assim, uma vez a cada dentista. Com que frequência a Terra completa suas voltas em torno de si mesma? Uma vez a cada 24 horas. Com que frequência que vocês fazem churrasco? Uma vez por mês. É sempre quantas vezes aquilo acontece dentro de um tempo. Então, frequência tem essa intenção. Frequência seria quantas vezes um evento acontece dentro de um intervalo de tempo. Então, agora eu quero saber assim, ó, qual é a frequência de rotação dessa partícula. Como é que eu vou fazer? Vou fazer parecido com o que estava em cima. Vou dar só uma ajeitada. Ó, me ajuda aqui, ó. 600 voltas. Esse cara completa em 150 segundos. O que é frequência? Frequência são quantas voltas são completadas a aceleração centrípeta. Ficou muito para baixo. Centrípeta. Frequência são quantas voltas a gente completa na unidade do tempo. Vamos resolver isso aqui, ó. 150 vezes F é igual a 600 vezes 1. F vai ser igual a 600 dividido por 150. Quando dá isso? Isso vai dar 4. Qual é a unidade de medida de frequência no sistema internacional? Ó, voltas por segundo é a mesma coisa que hertz. Tem outras unidades que a gente pode usar para frequência, uma delas é o RPM. O que é RPM?
rotações por minuto. Hertz é rotações por segundo. Como é que eu passo de rotações por segundo para rotações por minuto? Multiplica por 60. Isso é bem fácil. Só interpretar. Né? Tem uma coisa bem parecida na conta de cima e na conta de baixo. Vocês perceberam? Aqui a conta que eu fiz foi 150 dividido por 600. E aqui foi 600 dividido por 150. Até que vocês acharam 4, alguns eles falaram. 4 por período. Era 1/4. Relação entre o período e a frequência. Relação entre período e frequência. Se vocês têm um, vocês têm o outro. O período é o inverso da frequência, ou vice-versa, né? Ou a frequência é o inverso do período. E uma parte do nosso problema que nós já temos. Se eu perguntar assim, qual é o período e a frequência dos 3 principais ponteiros de um relógio? Perguntinha que já caiu em prova. Hein? Período e frequência dos principais ponteiros de um relógio. Quais são os principais ponteiros de um relógio? Segundo, minuto e hora. Qual é o período do ponteiro dos segundos? 60 rapaduras? Ah, 1 minuto, né? Qual é o período do ponteiro dos minutos? Também é 60, né? 60 o quê? Minutos. Né? Então tem que cuidar com a unidade. 13.600. E qual é o período das horas? Quanto tempo o ponteiro das horas demora para dar uma volta no relógio? Ah, essa daí era armadilha, viu? Eu ainda olhei para ver se alguém ia falar 24, ele falou 12. Porque em 24 horas ele dá 2 voltas. Se em 24 horas ele dá 2 voltas, o período é 12 horas. Uma volta 12. Como é que eu transformo isso? 12 vezes 3.600, dá 43.200, na minha. 43.200 segundos. E agora as frequências. Bom, frequência, esse aqui vai ser 1 sobre 60. A frequência desse daqui vai ser 1 sobre 3.600. E a desse daqui, 1 sobre 43.200. Qual é o de maior período? Qual é o de maior período? Das horas. O período está crescendo para cá. Qual é o de maior frequência? O do segundo. O do segundo é o de maior frequência? O que quer dizer maior frequência? Repete mais vezes. É um movimento circular. Se for falar em ondas, é a mesma coisa. Só que daí na onda, ao invés de ser um desenho assim, eu desenho assim. Deixa eu pegar isso aqui e fazer assim. Vai fazer para cá, depois vai fazendo para cá, para cá, para cá. Vai indo. Beleza? Período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior é um, menor é o outro. Espaço linear é o S. Distância. Se uma bolinha começar o movimento aqui, ó, e fizer tudo isso daqui que eu falei, quanto que ela vai andar? Tipo, se eu pegar aquilo ali e desenrolar assim, ó, tudo que ela andou, né? Essas 600 voltas aí, quanto que ela andou? Como é que é a fórmula que eu uso para calcular isso? Posso apagar isso aqui? Só esse cantinho? Eu queria fazer o problema inteiro aqui no quadro. Bom, não tem uma fórmula nos livros que calcule o comprimento 600 voltas. Mas tem uma fórmula que me ajuda a calcular o comprimento de uma volta. Como é que a gente calcula uma volta na circunferência?
2πr. Então, se eu quero calcular nesse problema aqui o comprimento, o S, né, de N voltas, qual vai ser a continha que eu vou fazer? N vezes 2πr. Isso aqui é o tamanho de uma volta. E aqui é o número de voltas. Vou botar aqui. Número de voltas. Então, o espaço linear vai ser igual a 600 vezes 2π vezes 0,5. Por que 0,5? Botei em metro. Aquele centímetro, eu botei em metro. Vou deixar tudo no sistema internacional. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 600 dá 600. Π metros. Isso é o que esse cara andou. Ah, mas eu não podia ter calculado o tamanho de uma volta primeiro, depois feito. Pode, na ordem que tu quiser. Fácil. Nada novo aqui. Tudo vocês sabem fazer. Espaço angular. O que é o espaço angular? O espaço linear é o quanto ele anda na linha. E o espaço angular é o quê? É o quanto ele varre de ângulo nesse meu problema. Se eu perguntasse assim, ó, qual é o espaço angular de uma volta? Melhor do que isso, vamos usar uma unidade mais bonita. Radianos. 2π radianos. Qual é o espaço angular de meia volta? Bom, se uma volta inteira é 2π, meia volta é π radianos. E como é que eu vou calcular o espaço angular de 600 voltas? 600 vezes 2π. Então, letra D. Ó, o espaço angular de uma volta é 2π radianos, que vocês já aprenderam em matemática, né? Uma volta. Então, o espaço angular de N voltas, deixa eu botar aqui direitinho, o espaço angular de N voltas vai ser N vezes 2π. Esse N que tem ali é o número de voltas de novo. N é o número de voltas. Então, se eu quero calcular o espaço angular 600 voltas, 600 vezes 2π. Isso vai dar 1.200 π radianos. Bom, essas fórmulas aqui são meio parecidas, né? Essa e essa. Então dá para escrever uma em função da outra. O que tem numa que não tem na outra? O raio. Quem é que depende de quem depende o raio? O S ou o θ? O S. Então eu poderia escrever assim, entendeu? Relação entre S e θ. Essa é fácil. É só pensar em mim. Pensa no SOR. O S é o θ vezes o R. Ó, isso vezes R dá isso. Então, S é igual a θ vezes R. Se vocês conhecem o valor da grandeza angular e o raio, facilmente vocês acham a linear. E vice-versa. Se vocês conhecem o valor da grandeza linear e o raio, facilmente vocês acham o valor da grandeza angular. Até aqui. Suave? Tô bem arranhento hoje. Tô falando até devagar hoje. Velocidade linear, esse V aqui. Ó. O que é velocidade linear? Como é que a gente calcula isso? É um movimento circular, né? É um movimento uniforme. Como é que a gente vai calcular o valor desse V aí? Distância pelo tempo, beleza. Eu quero saber os valores, tá? Só os valores. Então, não estou escrevendo nenhuma fórmula nova. Tudo que tem aqui vocês sabem fazer. Por enquanto não apareceu nada novo. Só claro, tem algumas artimanhas depois do cara escrever o problema mais rápido. Já vai aparecer. Então, letra E. Eu quero descobrir a velocidade
linear. Eu vou pegar a distância e vou dividir pelo tempo. Nesse meu problema aqui, quem é que é a distância que eu estou escrevendo aqui como distância? É o espaço linear. Então, eu vou trocar isso aqui, ó. Vou escrever assim, ó. S dividido por T, tá? É igual, só que diferente. Mesma coisa. A linear é só que medir em metros, né? Vamos calcular nesse problema. V igual a S por T. Qual foi o valor do S que a gente achou? 600 pi metros. Quanto tempo demorou para esse cara dar ou andar os 600 pi metros? 150 segundos. Se eu fizer esta divisão, eu vou encontrar 4 pi metros por segundo. Essa é a minha velocidade linear. Mas o que eu conhecia nesse meu problema? Do jeito que eu organizei ele, eu conhecia o tamanho das 600 voltas. Cadê aqui, ó? Eu conhecia o tamanho das 600 voltas, que eu tinha calculado isso. E eu conhecia o tempo das 600 voltas, beleza? Eu preciso conhecer todas as voltas para escrever o meu problema? Não. Basta eu conhecer quantas? Uma volta só. Porque é tudo igual, né? É tudo igual. Então a gente vai reescrever isso aqui, ó. Vou reescrever isso aqui. De um jeito mais legal. Ou V igual. Como é que eu calculo o tamanho de uma volta? 2πr. E daí eu vou ter que dividir por um tempo. Mas daí vai ser o tempo de uma volta. Como é que a gente chama o tempo de uma volta? É isso aqui. Essa é a fórmula que tem lá no livro para vocês. 2πr dividido pelo período. Vamos calcular. V igual 2πr dividido por, quanto é que era o período? 1/4. Isso aqui vai ficar, vou arrumar isso aqui para não dar confusão. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 dividido por 1/4, 4. 4 pi metros por segundo. Aqui é a fórmula do livro. Ou também, ao invés de fazer isso aqui, ó, 2πr dividido pelo período, vocês viram que eu dividi por 1/4, eu falei que é a mesma coisa que multiplicar por 4, né? Quem era 4? A frequência. Dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência. São grandezas inversamente proporcionais. V igual a 2πrf. Então, V igual a 2πrf. Isso vai dar 4 pi metros por segundo. Tá, mas eu sou orientado, no fim das contas, que fórmula que eu uso? A que tu conseguir encaixar no problema. A que tu quiser. Você vai estar resolvendo o problema. Ah, só tem uma fórmula? Não, tem um monte de jeito. Só tem que tentar encaixar ele. Olha, eu prefiro descobrir... O cara me deu, sei lá, o cara me deu o tamanho de uma volta. E me deu o tempo de 600 voltas. O que eu posso fazer? Já que eu tenho o tempo de 600 voltas, eu posso achar o tamanho de 600 voltas. E clarear. Ah, mas eu não quero fazer assim. Eu tenho o tamanho de uma volta e o tempo de 600. Eu quero transformar o tempo de 600 no tempo de uma. Aí eu vou ter o tamanho de uma e o tempo de uma. Aí pareia também. Como vocês vão achar melhor. Aí vai da experiência, né? Vai do cara tá desenrolando o problema lá e montar ele. Velocidade angular. Angular. Ah, uma coisa. Vou desenhar aqui. A velocidade o que a gente determinou aqui foi o módulo da velocidade. Essa velocidade aqui é a velocidade que vocês já sabem como é que calcula. É o V. Aqui eu coloquei o nome de velocidade linear. Nos outros problemas ela se chamava velocidade. Por que aqui eu coloquei um sobrenome nela linear? Que aparece em duas. Tem uma chamada linear e uma chamada de angular. O que é a velocidade linear ou tangencial? Como é que eu vou representar ela no meu problema? Se eu tenho um MRU acontecendo para lá, onde é que eu vou desenhar minha velocidade? Para lá. Joguei um cara para cima. Enquanto ele está subindo,
Onde é que eu vou desenhar a velocidade dele? Para cima. Quando ele está descendo? Para baixo. Beleza. Se eu tenho um lançamento parabólico, como é que eu desenho a velocidade em cada ponto? Sempre tangenciando a curva. Então, linear ou tangencial quer dizer que eu vou desenhar tangenciando a curva. Vamos montar nesse problema aqui. Ó. Vamos supor que o problema tenha acontecido nesse sentido, ó, no sentido horário. Tá? Eu quero desenhar o V neste ponto aqui. Ó. Como é que eu vou desenhar o V nesse ponto? Vou desenhar ele assim. Vamos chamar aqui, ó, V num ponto 1, que seja. Como é que eu desenharia a velocidade da partícula aqui nesse ponto? Onde é que eu vou desenhar ela? Vou desenhar ela tangenciando a curva para baixo. Eu vou chamar aqui de V2, no ponto 2. Se eu comparar o tamanho do V1 com o tamanho do V2, o que tem que acontecer com esses tamanhos? Os tamanhos. O tamanho tem que ser o mesmo, que é o mesmo módulo de V. Mas por que eu não chamei de V aquele V, esse aqui também? Porque são vetores, né? E daí, se eu dissesse que aquele lá era V, isso aqui também era V, eu ia acabar dizendo para vocês que os vetores são os mesmos, quando não são. Como é que eu desenharia o V aqui? Assim, ó. V3, que seja. Aqui, como é que eu desenharia ele aqui? Então, aqui seria assim. Não ficou bem circular, né? Mas tá valendo. Como é que eu desenharia o V aqui, ó? Assim. V4, V5. Sempre tangenciando a curva. Sempre tangenciando a curva. Beleza? Tangencial, tangenciando a curva. É o mesmo V que vocês já sabem calcular. Tá, agora vamos calcular a velocidade angular. Letra F. A velocidade angular, como é que eu vou calcular ela? Bom, aqui a gente dividiu a distância pelo tempo. O que vai ser a velocidade angular? Não. Ó, velocidade linear é a rapidez com que ele anda sobre a linha. E a velocidade angular é a rapidez com que ele varre os ângulos no problema. É a relação que a gente vai fazer entre o ângulo varrido, velocidade angular, a gente usa essa letrinha aqui, parece uma bundinha, é ômega, é igual ao ângulo dividido pelo tempo. Vamos montar aqui. Nesse meu problema, qual foi o ângulo que a gente encontrou para todas as voltas? Todas as voltas. 1.200 pi. Radianos. E quanto tempo ele demorou para varrer os 1.200 pi? Ele demorou 150 segundos. Se eu dividir 1.200 por 150, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8. Então, ômega vai dar 8 pi radianos por segundo. O que significa 8 pi radianos por segundo? 4 voltas por segundo. 4 voltas por segundo. 4 Hz. 4 voltas por segundo. 8 pi radianos por segundo são 4 voltas por segundo. Independente do tamanho do raio, são 4 voltas por segundo. O ômega independe do raio. Bom, será que eu precisaria conhecer o ângulo de todas as voltas e o tempo de todas as voltas para resolver meu problema? Não. Eu posso conhecer uma volta só. São todas iguais. Qual é o ângulo de uma volta só? Ou 2π dividido pelo período, que é o tempo de uma volta. Se a gente jogar as informações aqui, ó, 2π dividido por 1/4. 2π dividido por 1/4 é a mesma coisa que fazer 2π vezes 4. Isso aqui vai dar 8π radianos por segundo. Mas dividir por 1/4, como a gente viu, é o mesmo que multiplicar por 4. E o que é o multiplicar por 4? É fazer 2πf. Então vai ficar ômega é igual a 2π vezes 4. Isso vai dar 8π radianos por segundo. Vocês podem decorar as fórmulas que estão em verde. Ou podem entender até chegar na fórmula verde. É o que eu quero dizer.
cara olha para as formas tão e vê, o cara vai dizer, como é que eu vou decorar essa merda aí? 2πrf. Nunca vi esse negócio. Bom, ela sai de algum lugar. Estou mostrando para vocês onde é que ela sai. Nesse caso, vocês precisam descobrir, na hora da prova, como que faz. O caminho vocês já tinham. É só adaptar a esse modelo de problema. Não coube aqui minha relação entre eles, ó. Eu vou puxar aqui para cima um pedacinho desse. Será que não? Vou fazer até aqui, ó. Ah, tava uma marquinha aqui, né? Agora eu entendi por que tava aquela marquinha ali. Tá, vai, acho que vai dar. Eu vou conseguir. Isso. Vamos ver se eu vou conseguir montar aqui embaixo. A coluna do professor já não funciona mais também. Vamos botar aqui, ó. Relação entre V e ômega. Todas as grandezas angulares se relacionam com as lineares, ó. As angulares e as lineares. Olha só que legal esse daqui, ó. A gente sabe que V é igual a 2πrf, né? A gente sabe isso. Esse é o V, ó. 2πrf. Agora, olha bem. Que letra foi essa que eu desenhei? É a bundinha ali, é o ômega. E quem é que ficou dentro dela? 2πf. O que é 2πf? É ela, 2πf. Quem é que ficou de fora dela? O raio. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente pode escrever que o V é igual a ômega vezes raio. Toda grandeza linear é angular vezes o raio. Toda grandeza linear é angular vezes o raio. Ou a grandeza angular é a linear dividido pelo raio. E agora falta a gente falar nas acelerações. É a angular vezes o raio. Letra F. Aceleração tangencial. A aceleração tangencial é a aceleração que vocês já conhecem. Para que serve aquela aceleração que vocês já conhecem? Hã? Não quero saber para que ela serve. O que é a aceleração? Para mudar o valor da velocidade, o módulo dela. Nesse problema, o que acontece com o valor da velocidade? É sempre o mesmo. Então, num MCU, a aceleração tangencial vai ser sempre zero. Por que ela vai ser sempre zero? A aceleração tangencial é responsável pela variação do módulo de V. Como o módulo de V não varia, não tem aceleração tangencial. Ah, o meu iniciozinho do quadro aqui não apareceu lá no vídeo também. Comecinho assim, as letrinhas. Mas eu posso dizer que essa velocidade é igual a essa? Não. Em módulo, sim, mas eu perguntei velocidade. Velocidade quer dizer tudo. Não é igual. O que é que não é igual daqui para cá? Daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Não é igual nem a direção, nem o sentido. Então quer dizer que a velocidade está mudando. Se a velocidade está mudando, tem que ter aceleração. Eu não vou chamar essa aceleração de aceleração linear. Eu vou dar um outro nome para ela. Vou chamá-la de aceleração centrípeta. Centrípeta por quê? O que quer dizer centrípeta? Quer dizer que a aceleração está apontando para o centro. Então, vou desenhar aqui. Ó. Em qualquer ponto do meu problema, eu poderia desenhar essa aceleração assim. Ó. Vamos botar aqui, ó, AC2, AC1, AC4,
AC3, AC5. Oi. Hã? Porque a velocidade muda. Para que serve a aceleração? Para mudar a velocidade. Está mudando. É o vetor. O vetor está variando. E imagina o seguinte, tá? Eu pego uma pedra. O que produz aceleração? Isso eu já perguntei na outra aula. A mesma pergunta, aquela da pedrinha que eu jogo para cima e ela é puxada para baixo. Força. Imagina que eu quero pegar uma pedrinha, eu quero que ela gire em torno da minha cabeça. Se eu jogar ela assim, ela não vai orbitar a minha cabeça. Nem se eu jogar perfeito. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar essa pedrinha e amarrar numa cordinha. Uma ideia. Eu começo a fazer assim, ó. Joga ela para lá. Quando ela estiver indo para lá, assim, quando ela estiver aqui, será que ela vai girar realmente para lá, assim? E o que a cordinha vai fazer? Vai fazer ela mudar a orientação para cá. E vai fazendo isso aqui. A cordinha está sempre fazendo força para onde? Para o centro. Então aparece no meu programa uma força centrípeta. E o que essa força produz? Produz uma aceleração centrípeta. Então é essa força que faz com que a pedrinha gire, orbite. Senão ela não ia ficar. Qualquer coisa por que a Terra gira em torno do Sol? Existe uma força que puxa a Terra numa órbita. Poderia imaginar uma força centrípeta. Não é bem uma órbita circular, mas nem pode. Como se fosse isso. Mas em vez de ter cordinha, é massa atraindo massa. Lei de Newton da gravitação universal. Então, aparece sim uma aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta é calculável. Tá? Ela é calculável. Como é que a gente calcula a tal aceleração centrípeta? Tem uma forma, essa aqui é de decorar, tá? Essa aqui não tem escapatória. A aceleração centrípeta é dada por v ao quadrado dividido por r. Então, se eu quero determinar a aceleração centrípeta desse meu problema, quanto é o v que eu achei? O v que eu achei era 4π. Ó, 4π ao quadrado dividido por 0,5. Isso vai dar 4 ao quadrado dá 16. Π ao quadrado é π ao quadrado sobre 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então dá 32 π ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Hã? Não, é linear, ó, v ao quadrado por r. O que eu usei. Mas eu posso sim usar a velocidade angular para calcular. Olha aqui, ó. Ou, como é que a gente pode escrever o v em função da angular? Ômega vezes r. Eleva ao quadrado vai ficar ômega ao quadrado, r ao quadrado, dividido por r. Né? Aí vai ficar ômega ao quadrado, r. Então, se tu quiser escrever ela em função da angular, também pode. Vai dar ômega ao quadrado, r. Quanto é que é o ômega ao quadrado? Ômega é 8π, né? Ao quadrado dá 64π ao quadrado. Vezes o raio, que é 0,5, 32π ao quadrado. Reparem que a aceleração centrípeta sempre forma um ângulo de quanto com a velocidade linear? Um ângulo de 90 graus. Então, pensa comigo, se a velocidade e a aceleração apontam para o mesmo lado, o que acontece com a velocidade ao longo do tempo? Aumenta. Se a velocidade e a aceleração apontam para lados contrários, o que acontece com a velocidade ao longo do tempo? Diminui. Se a velocidade e a aceleração são perpendiculares entre si, o que acontece com a velocidade ao longo do tempo? Ela não aumenta nem diminui, mas ela não vai ficar mesmo. Tem aceleração, ela não aumenta nem diminui. O que acontece com ela? Muda de orientação, muda de direção e sentido. Tá, e digamos que eu tenho agora o seguinte, olha. Eu tenho uma aceleração que ela tá assim, ó. Assim. O que vai acontecer com esse cara agora? Velocidade, aceleração. O que acontece?
Vamos de novo. Você sabe a resposta. Se estava assim, ó, velocidade, aceleração, o que acontece com a velocidade? Aumenta ao longo do tempo. E a direção dela? Não vai mudar. Vai ser um MR e o V, tipo assim, acelerado. Se a aceleração for sempre o mesmo valor. Se for assim, o que vai acontecer com a velocidade ao longo do tempo? Vai diminuir. E a orientação não vai mudar. Se eu colocar um vetor aceleração assim, velocidade assim, o que acontece com a velocidade ao longo do tempo? A velocidade muda. O que não muda é o módulo. O módulo da velocidade não muda. Isso é importante eu te incomodar com isso, que vai ser pergunta da prova. Pode ser. Então, V para lá e A para cá, quer dizer que o valor da velocidade não vai mudar, mas a orientação dela vai. Agora eu vou fazer o seguinte, eu botei o vetor de aceleração assim. Esse vetor tem duas componentes. Uma aqui e a outra aqui. Essa aqui serve para quê? Essa projeção serve para quê? Para aumentar a velocidade, o valor dela. E essa componente vai servir para quê? Para fazer girar. Esse cara vai girar e aumentar a velocidade. Então, tem agora duas componentes, tangencial e centrípeta. Daí não é mais um MCU. Aí é um outro tipo de problema. Ela vai fazer... Não, ela vai continuar girando o mesmo raio. Ela vai ficar fazendo assim, ó. Mais rápido. Vai ficar no mesmo raio, mesmo quantia. Só que vai aumentando o valor da velocidade. Depois eu tenho uns exemplos para mostrar para vocês. Uns exemplos da URGS. Até aqui tranquilo? A maior parte das fórmulas que aparecem aí, vocês já conhecem. Eu só adaptei, só reescrevi. Período. Tem uma fórmula no livro para o período. Tem assim, ó, T igual a T dividido por número de voltas. Tem uma fórmula no livro para frequência, que é assim, ó, F é igual a número de voltas dividido por T. Eu não vou decorar isso aí, é mais coisa para ficar me lembrando. Melhor entender o que significa cada uma dessas coisas. Certo? Não sei que horas que é o intervalo, se é agora. É agora? Então eu terminei hoje bem na hora do intervalo. O primeiro quadro. Tranquilo até aqui? Tá funcionando a televisão aqui? Nada. Hã? É. Mas tudo tu sabe a forma. A única forma que tu não sabia é da nuvenzinha. O resto tudo tu sabe. Só a nuvenzinha verde lá do fim. Beleza? Meus vídeos geralmente são precisões, né? Nossa, eu já tinha muito tempo, você até que tava triste. Não, Eu pensei até que ia fazer vestibular. não seria tão maluco. Obrigada. Não, vestibular é uma fase da vida que todo mundo só quer passar uma vez. Mas ele vai entrar nessa outra agora no segundo, então. Mas o ingresso é diplomado. Apresenta um documento só. Para poder o tipo de graduação, mestrado, e daí trabalha no documento. Ingresso diplomado. Como é que a gente pode calcular? A original é essa, tá? Aí aqui eu escrevi usando a velocidade angular, certo? Como é que eu escrevo esse aqui usando a velocidade angular? É ômega R, né? O ômega R ao quadrado vai ficar ômega ao quadrado R ao quadrado dividido por R. Você vai cortar um R de cima com um R de baixo, ômega ao quadrado R.
Eu posso apagar. Por isso que é bom dar aula muito rápido, porque vocês estão sempre assim. Hoje eu vou devagar, eu estou desmaiado também. Desmaiado junto comigo. Isso aqui é porque só tem espírito meio que incomoda, mas é fácil de fazer. Nem calculei. Só tá ali. Mas eu poderia colocar. Tá? Porque não era interesse da questão. Eu quero mais abrir a forma de vocês. Vai que na prova ele coloca seu curso 10 e o aprende que ele faz. Se não fizer nada, você pode ver. Não tem nada para decorar aqui, não tem coisa para decorar. É o quadrado só. Não é de decorar. Não. Com o tempo, ó, você vai treinando, daqui a pouco vai saber se que costa. Quer ver? Como é que eu calculo a velocidade linear? A distância pelo tempo. Como é que eu calculo a distância aqui para volta? O FR. Como é que eu chamo de tempo para volta? Período. O FR pelo tempo. É de entender, não é que tem uma mensagem decorada, nada. Nadinhas. Todas as voltas são iguais. Então, se conhecer 30 voltas ou uma volta, é a mesma coisa. Vamos. Vamos se organizar. Eu tinha uma sala que o meu quadro era parecido com isso, só que eu ocupava toda a parede. Só que a parede era desse tamanho. Era muito quadro. Mas meu por cima é grande. Quadro grande é legal. E as aulas são bem. E a nossa fica inteira, né? As aulas são bem maiores. O professor de matemática dá aula para gente online. Daí ele tá com um quadro gigantesco. Aula online.
bola assim, ó. Simara é uma viagem. Ele contou. Mas o bom é que quando eu vou trabalhar, eu me atraso. Agora, ô meu, e ontem, Daniel, eu não vi o jogo. Eu ontem me disse assim, não vou virar, não quero me estressar. Aí quando eu jogar, o cara pensa, vou olhar um futebolzinho para se estressar. Olha o Inter, não dá, eu tenho de quase dourado. Então, voltamos. E aí, olha só. Coloquei aqui 4 itens dessa figura e vocês têm que dizer se é verdadeiro ou falso. Cada um dos 4. Lê o primeiro item para mim ali. Direito, que nem vocês aprenderam na aula 1. O vetor V1. Isso é falso ou é verdadeiro? Isso é falso, porque vetor para ser igual tem que ser igual. Porque se não é igual, é diferente. Isso, então aqui é falso. Letra B. E é esse daqui, né? Aceleração centrípeta, né? É verdade. O vetor aceleração centrípeta 1 é igual ao vetor aceleração centrípeta 2? Não. E embaixo? O módulo do vetor V1 é igual ao módulo do vetor V2? Sim. E a aceleração centrípeta? Também. Como é que eu sei que o módulo da aceleração centrípeta é igual também? Por que a aceleração centrípeta não muda de valor ao longo do tempo? Como é que se calcula a aceleração centrípeta? V ao quadrado dividido por R. O V é o mesmo o tempo todo. E o R também é sempre o mesmo o tempo todo. Então, o valor do AC o tempo todo vai ser o mesmo. Até aqui tudo bem? Agora a gente vai fazer um problema um pouquinho mais cascudo. Não, eles não apontam para o mesmo lugar. Ó. Essa está apontando para lá. Essa está apontando para lá. Elas... Tá, entendi. Elas apontam todas para o centro. Porém, esse sentido é diferente desse sentido. É o sentido oposto, né? Esse tem sentido oposto a esse. Esse tem sentido oposto a esse. Dessa e dessa? Aqui eu estou olhando para o vetor. E aqui eu estou olhando para o módulo do vetor. O tamanho desse é igual ao tamanho desse, que é igual ao tamanho desse, que é igual ao tamanho desse, que é igual ao tamanho desse. O tamanho é o mesmo. Mas o vetor não é o mesmo, porque ele está mudando de orientação. Certo? Como é que a gente chama aquela máquina que seca a roupa? Tá, mas centrífuga, essa aí que eu estava falando. Aqui a gente está falando em centrípeta, a gente está falando em centrífuga. Quando a gente trabalha com problemas nos vestibulares, a gente usa referenciais inerciais. Então, tudo que falar na prova sobre centrífuga, vocês correm. Não é a resposta. Referencial inercial. Essa força centrífuga é uma força fictícia que aparece em referenciais que são não inerciais. Referenciais que aceleram. Tipo assim, como é que funciona a máquina de secar roupa?
Como é que ela fica girando, fica girando, fica girando, fica girando, fica girando, fica girando. E daí, daqui a pouco, a água desaparece do problema. Só sobra quem? Só sobra a roupa. Naquela máquina tem um monte de furinho no tanque, no tamborzinho dela. E quando a máquina começa a girar, a água sai por onde? Sai, tem uma palavra que a gente pode usar aí. Sai pela? Quando a gente quer fazer uma manobra assim, ó, deu quase isso. A gente usa uma outra palavra mais matemática para isso. A gente faz uma merda assim, a gente quer escapar, a gente escapa pela tangente. Isso. A velocidade é linear ou tangencial. Então, quando eu coloco aquela máquina para girar e os buraquinhos são bem pequenininhos, quem é que consegue sair pela tangente? A água faz o certo. A água não tem ninguém empurrando ela para onde? Para o centro. Mas a roupa tem. Então, aquela máquina, se a gente for olhar de referencial inercial, assim, não deveria chamar ela de centrífuga. A gente deveria chamar ela de centrípeta. Centrípeta de quem? Da roupa. Ela empurra a roupa para o centro. E nesse que ela empurra a roupa para o centro, a água sai pela tangente. Então, deve ser uma centrípeta de roupa, o nome daquela máquina. Hã? A ideia é empurrar a roupa para o centro. Sim, mas então, ela cola na parede e por que ela não sai pela tangente também? Se tu colocasse aquele sistema a girar e por algum instante tu arrancasse as paredes, o que ia acontecer com a roupa? Ela ia sair pela tangente. Tipo assim, ó, imagina, eu tô girando uma cordinha com uma pedra na ponta, tá? Quando a pedrinha tá passando por aqui, ó, na minha frente, eu corto a corda. Onde é que vai essa pedra? Ela não vai para lá, né? Ela vai para lá. Ela sai pela tangente. Se a pedrinha estiver aqui e eu cortar a corda, onde é que vai a pedrinha? Vai para lá. Ela sai pela tangente. E se eu quisesse fazer, olha que legal, Beto. Estou girando, girando, girando aqui. E eu quero fazer um lançamento. Estou indo pescar com aquelas linhas de garrafas. Eu quero jogar a minha linha o mais longe que eu conseguir, assim. Qual é o ângulo que eu tenho que jogar ela com a horizontal para ter o maior alcance possível? Basta jogar, tipo assim, ó, quando ela estiver aqui embaixo, assim, né? Quando estiver aqui embaixo, assim, eu jogo ela. Se ela estiver aqui embaixo, onde é que ela vai fazer assim, ó? E já cai no chão. Qual é o melhor ângulo? 45. Teria que ser, tipo, aqui assim. Aqui assim, ó. Hã? Sim, exatamente. Na última aula. Agora misturei duas coisas. No livro, é 45 graus. E isso, né? Isso, se a gente considerar que a gente está fazendo um arremesso do chão para o chão. Esses dias eu e o Gustavo, a gente estava conversando sobre uma questão que caiu numa prova que o professor colocou lá e que o arremesso era de cima de uma plataforma. Aí já não vale mais essa regra. Porque se eu jogar de cima de uma plataforma um negócio assim, ó, e outro assim, esse daqui eu vou usar toda a velocidade para longe. Né? Então, só do chão. Essa resposta seria bem verdadeira. Tá, meu problema agora é de acoplamento de polias. Acoplamento de polias. Imagine o seguinte, lá na minha casa tem um toca-discos. Já viram um toca-discos de verdade? Coisa de velho, assim. Na minha casa tem um lá na praia ainda. E o meu pai tinha todos os discos. Minha avó dava os discos do Galpão Crioulo. Um monte de discos. Aí tá, imagina. Mas eu tinha um que era muito legal, que era o disco do Balão Mágico. Aí imaginei o seguinte, tá aqui meu toca-discos, ó. E eu botei aqui o disco do Balão Mágico. Aí ele tem um pontinho aqui que é onde a gente engata o disquinho, né? Meu desenho vai ficar feiozão, tá? Não importa. E daí no mesmo coisinha ali eu coloquei um outro disco que eu tinha, que era o disco do Fofão. Fofão, sabe? Só que o do Fofão era uma bolachinha menor, assim. Eu coloquei um em cima do outro. Eu coloquei um disquinho em cima do outro. E coloquei esse meu toca-discos para girar.
E ele girou de maneira que um disco não deslizava em cima do outro. Um disco não desliza no outro. É como se tivesse colado um disco no outro. E eu fiz duas marquinhas. Uma na borda do disco de fora. Vamos chamar aqui, ó. Ponto 1. E aqui ponto 2. Ou ponto B e ponto A. Aí eu vou contar para vocês o seguinte. O ponto A executa, vamos botar assim, 20 voltas em 10 segundos. Estou inventando aqui. Aí poderia perguntar para você assim, olhe para o ponto A. Vamos olhar para o ponto A e a gente vai calcular. Vamos botar aqui o raio do A, vou botar um número para ele, um valor. Raio do A em metros. Vamos botar aqui período do A em segundos. Frequência em hertz. Vamos botar aqui, ó, o espaço linear em metros. O espaço angular em radianos. Vamos colocar aqui a velocidade linear em metros por segundo. A velocidade angular em radianos por segundo. A aceleração tangencial em metros por segundo ao quadrado. E a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. A gente vai calcular tudo isso daqui para o ponto A. Só que eu preciso daí colocar um valor para o raio dele, mas a gente não consegue fazer nada. Eu vou colocar aqui que o raio do A, o raio do ponto A, vamos botar 50 centímetros mesmo, não tem problema. 50 centímetros. E aí? Quanto seria o período do A nesse nosso problema? O raio a gente já sabe, né? O raio a gente tem aqui. Deixa eu fazer aqui só uma marquinha. 10 segundos é o raio, será? É o período? Será? Pensem bem. O que é o período? Tá, e quantas voltas ele deu ali? 20 voltas em quanto tempo? 10 segundos. Então, quanto tempo ele demora para dar uma volta? 2 segundos? 1 segundo? Para ser um, teria que ser 20 voltas em 20 segundos. Ah, não consigo enxergar. Vamos fazer, ó. Vamos fazer. 20 voltas é o que esse cara executa em 10 segundos. O que é o período? É o tempo para ele dar uma volta. A gente não precisa mais adivinhar, a gente consegue calcular. 20 vezes T igual a 10 vezes 1. Então, T vai ser 10 por 20. 0,5. Certo? Calculei o período do A, 0,5 segundos. E aqui valia 0,5 metros. Né? Frequência. Precisa fazer outra conta? 2 Hz. Por que 2? Se o período é 0,5, 1 meio, a frequência é 2 sobre 1. Velocidade, não, espaço linear. Como é que eu vou calcular isso? Ó, ponto A. O espaço linear vai ser igual a... Quantas voltas ele deu? 20 voltas. Cada uma delas valia 2πr, né? Isso aqui vai dar 2 vezes 0,5 dá 1, 1 vezes 20, 20π metros. Tranquilo? Velocidade angular. Velocidade angular. Ou melhor, espaço angular. Quantas voltas ele deu? 20 voltas. E cada uma dessas voltas tem qual ângulo para varrer? 2π. Então, ao todo, são 40π radianos. 40π
radianos. Velocidade linear é a razão com que ele percorre, a razão entre a distância percorrida, né, e o tempo gasto. A distância que ele percorreu foi 20 metros. Em quanto tempo? 10 segundos. 20 dividido por 10, 2. 2π metros por segundo. Ah, mas eu quero usar a fórmula aquela. Ah, a velocidade é igual a distância pelo tempo. Vamos calcular a distância de uma volta. 2πr. Aí eu vou dividir pelo tempo de uma volta, que é quanto? 0,5. 2 vezes 0,5, ou melhor, pode cortar aqui se quiser, né? 2π, na mesma coisa. 2π metros por segundo. Velocidade angular. Como é que a gente calcula a velocidade angular? É a razão entre o ângulo que foi varrido, 40π, e o tempo, 40π sobre 10. Isso vai dar 4π radianos por segundo. Ou poderia fazer 2π sobre período. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. 4π radianos por segundo. Aceleração tangencial. Se a gente está considerando que esses pontinhos giram em MCU, quanto é que vai ser a tangencial? 0. Essa não precisa nem calcular. A última, sim, né? A aceleração centrípeta vai ser igual V ao quadrado dividido por R. Isso vai dar 4π ao quadrado por 0,5. 4 por 0,5 dá 8. Fechou. Achei tudo, ó. 8π quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora eu quero que vocês façam tudo para o B. Só que o B tem raio 25 centímetros. Essas duas polias são chamadas de polias concêntricas. O que são polias concêntricas? Elas têm o mesmo centro. E eu coloquei as duas para girar. A pergunta é, para começar, quando o disquinho A completar 20 voltas, o que o disquinho B fez? Completou quantas voltas? 20 também. Imagina o seguinte, eu vou fazer um ponto aqui no meio da minha mão e um ponto no meu cotovelo. Vou fazer meu braço dar uma volta. Quando a minha mão completou uma volta, o que meu cotovelo fez? Completou uma volta também. Então, o ponto A fez isso. Daí vocês devem deduzir, então, do problema. Deve sair da cabeça de vocês que o ponto B executa 20 voltas em 10 segundos. Então, quanto é que vai ser o raio do B? É 0,25, né? Quanto vai ser o período do B? 0, período. 5. Frequência. E agora vocês continuam. Esse aqui é um caso de polias concêntricas. Terminaram? Será? Ah, daí tu já foi nas manhas, né? Já quis já atalhar. Mas alguma coisa que tu falou aí tá certo. Outras não. Ponto B. Vamos calcular o espaço linear do B. Como é que eu vou fazer? O espaço linear vai ser 2π, melhor, 20, né, que são 20 voltas que ele faz também, vezes 2π, 0,25. 2 vezes 0,25 dá 0,5. 0,5 vezes 20 dá 10 π metros.
Metade. Como o raio é metade, a distância percorrida pelo ponto é a metade. Espaço angular. Quantas voltas o pontinho B deu no problema? 20. Cada uma delas vale 2π. Isso vai dar 40π radianos. Velocidade linear. 2πr é o tamanho de uma volta, né? Dividido pelo tempo de uma volta, que é 0,5. 2 vezes 0,25 dá 0,5. Dividido por 0,5 dá 1. O que sobrou aqui? Sobrou π. Metros por segundo. Π. Esse aqui deu metade. Esse aqui deu metade. Esse aqui deu igual. O que tu espera que aconteça aqui? Ó, linear, angular. Linear, angular. Angular é para dar igual. Ó, ômega é igual ao ângulo varrido pelo tempo. Isso vai dar 4π radianos por segundo. Que deu 4π. Aqui vai dar 0. E agora eu vou calcular a aceleração centrípeta daquele cara ali, ó. O v ao quadrado, né, que vai ser π ao quadrado, dividido pelo raio, que é 0,25. 0,25 é 1/4, né? Dividir por 1/4 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Eu já quis avançar lá no meu problema, lá, já disse que tudo é a metade. Um pouco ele acertou, né? O outro pouco não. O que é importante de vocês entenderem num problema de acoplamento de polias com polias concêntricas? O que vai ser igual para eles? E o que mais? Para arrancar o problema. O período é igual, a frequência é igual e a angular é igual. Então, nesse modelo de problema aqui, ó, o período de A é igual ao período de B, a frequência do A é igual à frequência do B, e o ômega A é igual ao ômega B. Assim que vocês começam a resolver esse problema. Se a gente quisesse colocar alguns sinais aqui, uma análise só qualitativa, tá? O cara perguntou um problema só qualitativo, não tinha que calcular nada, mas já entendeu. O que eu posso dizer num problema de... Ó, a gente viu que esse raio é maior que esse, né? Num problema de polias concêntricas, por mais que um raio seja maior do que o outro, o que acontece com os períodos? São iguais. As frequências são iguais. Espaço linear. Aquele que tem o maior raio percorre uma distância maior. Espaço angular. Independente dos raios, os ângulos varridos são os mesmos. Velocidade linear. Bom, na velocidade linear, aquele que tem o maior raio tem velocidade maior. Angularmente falando, é a mesma. Aqui é igual e aqui é maior a aceleração centrípeta. Uma análise qualitativa que eu botei aí. Vocês já viram corrida de atletismo em pista circular? Os caras começam a corrida um do lado do outro. Se fosse assim, né? Imagina o azul tava lascado, ó. Enquanto o verde faz essa voltinha aqui, o azul tem que fazer essa voltona. Se eles tivessem que correr dessa maneira, se tivessem que correr assim, demoraria o mesmo tempo a dar volta, né? Quem é que teria que correr muito mais? O azul. Consequentemente, ele teria que desenvolver ao longo da corrida uma velocidade bem maior, linearmente falando. Mas angularmente falando, ó, se eles estivessem fazendo a corrida aqui, tá? Quando o B estivesse aqui, o A estaria aqui, certo? Quem é que percorreu um caminho maior sobre a linha? Ó, o A do que o B. Mas angularmente falando, o que a gente pode dizer dos ângulos? São iguais. Esse é um problema de polias concêntricas. Suave? Pode aparecer qualitativa, análise, ou quantitativa. Fazer o problema 2 vezes.
Obrigado. Tiraram uma fotinha desse? Então, esses dois giram em torno do mesmo centro, sem que haja deslizamento de um disco sobre o outro. Agora a gente vai colocar um aqui, um aqui. Um aqui, um aqui. Só que daí, se eu começar a girar um aqui, o outro aqui, como é que eu vou fazer girar também? Como é que eu vou conectar os dois? Posso botar uma correia. Pode ser uma correia. Posso pagar? Guardaram essa fotinha? Eu vou deixar os mesmos valores aqui. Tem alguns. Tem um colega meu, o Ricardo, ele se formou na mesma época que eu, ele fazia de noite o curso, eu não conhecia ele da URGS, física também é físico. Tinha uma menina que entrou lá que ela era do direito, mas daí eu acho que ela não largou fora. Física médica, isso. Também. As três grandes, a física médica trabalha com um monte de coisa, mas as três grandes áreas da física médica são radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear. É muito legal. Também, o físico médico também participa disso também. Só que o físico médico, ele trabalha, se a gente for pensar no que ele faz no hospital, quando o médico vai fazer um tratamento do câncer, né, numa pessoa, o médico sozinho, ele não tem condições de medir, né, o quanto de radiação, programar a máquina para isso daí. Tchau, bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Para fazer o tratamento da forma correta. O médico, ele manja mais, né, do corpo humano, assim, né? Mais. E o físico médico manja mais das radiações. Então, juntando os dois profissionais, o tratamento fica mais efetivo, menos perigoso, né? Tem várias coisas que podem se contribuir aí. Ó, vamos fazer um pontinho A aqui e o pontinho B aqui de novo. Se eu colocar girar esse cara aqui, como é que eu poderia fazer isso aqui girar também? Bom, eu teria que conectar eles de alguma maneira. Eu vou ligar eles com uma correia. Isso aqui vocês enxergam onde? Bicicleta, né? Ah, no disco concêntrico eu teria uma pergunta legal que eu poderia fazer. Se um disquinho no concêntrico estiver girando no sentido horário, o outro vai estar girando em qual sentido? Horário também. Aqui, se esse aqui eu girar no sentido anti-horário, como é que vai girar o outro? Anti-horário também. Ó, se esse aqui gira assim, o outro gira assim também. Mas um outro problema que eu poderia fazer aqui, e que teria a mesma resposta, ó, a mesma resposta desse é o de engrenagens tipo de reloginho. Que eu coloco uma engrenagem assim e a outra dentadinha aqui do lado. Quando essa daqui gira, a outra gira junto. Esse aqui, ó, é o mesmo problema que esse. Só qual é a diferença? É isso. Não tem conexão por correia. Vamos supor o seguinte, ó, ponto A, ponto B, raio do A 50, raio do B 25. E eu vou contar para vocês assim, ó. O ponto A executa 20 voltas em 10 segundos. Nem antes, tá? Mesma coisa de antes. Só que agora o B, ao invés de estar aqui, eu trouxe ele para cá e ele aqui para correr. Nada das contas do A vai mudar, concorda? Nada das contas do A vai mudar. Mas agora a gente vai ter que entender o B. Com certeza que todo mundo já andou de bicicleta, né? Tem bicicleta com marcha, sem marcha, 300 marchas, 8 marchas, 12 marchas, tudo é coisa. Isso, ele tá dando uma porcaria. Mas qual que é a moral da marcha? É facilitar ali a minha pedalada, né? Como é que a gente usa a relação, uma pista reta, assim,
sem inclinação para cima ou para baixo, em que eu quero ganhar muita velocidade. Como é que eu organizo a coroa e a catraca? Mas como é que eu faço isso? Para deixá-la pesadona, assim, pesadona. Essa daqui eu vou, se eu quero deixar minha bike assim, para pedalar pouco e ela andar muito, eu faço aqui grande na frente, né? E ela atrás o menor que eu conseguir. Porque daí quer dizer que o meu pé vai girar uma volta e a roda vai girar mais que uma, menos que uma ou uma. Seria interessante eu ter uma bicicleta que eu pedalasse uma vez e a roda girasse uma volta. Não, horrível. O melhor é pedalar um pouquinho e a roda girar um monte, né? Que é esse caso aqui. Agora, se eu tiver que subir uma lomba, não vai conseguir subir assim, né? Como é que a gente faz? A gente faz, inverte, né? Bota pequenininho na frente e grande atrás. O que acontece? Eu pedalo um monte de vezes, mas a roda de trás gira bem pouquinho. Tá, mas daí qual é a vantagem? Fazer menos força. Tudo tem uma compensação. Um eu vou fazer muita força, ela vai andar muito. Outro eu faço menos força, mas ela vai andar pouco. Aí eu escolho. E como é que eu quero fazer isso daí? Então, o meu problema é, o ponto A executa 20 voltas em 10 segundos. Só que quando esse daqui girar uma volta, esse aqui vai girar uma volta também? Vai girar mais ou menos que uma volta? Quanto ele vai girar? Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos supor que nessa minha coroa aqui, ó, eu consiga encaixar 32 dentes. Na bicicleta, tá? Tem 32 dentinhos lá. E essa aqui tem raio 50. Nessa aqui que tem raio 25, teria quantos dentes nessa? Teria 16. Os dentes têm que ser do mesmo espaçamento aqui e lá para a correia passar e não estragar, né? Quando esse daqui der uma volta, 32 dentes vão pegar 32 buraquinhos da correia, completando uma volta. Por aqui vão passar 32 buraquinhos e por aqui também. Quando esse daqui passar 32 buraquinhos, que vai dar uma volta só, vai dar quantas? 2. Então esse daqui, ó, para cada uma volta aqui, ele vai dar 2 voltas aqui. Cada uma volta aqui dá 2 aqui. Então o ponto B, isso aqui vai ter que sair da cabeça de vocês, que o ponto B executa quantas voltas? Nos mesmos 10 segundos. Vai dar 40 voltas. Então, quanto vai ser o período dele? Ali continua a mesma conta, né? O que vai mudar é aqui. Olha lá, vamos ver eu destruir isso aqui. Letra B. O B executa 40 voltas. Ah, não vai caber, né? Tem que fazer lá embaixo mesmo. 40 voltas, 10 segundos, período é o tempo de uma volta. Então, a gente vai ter que o período vai ser igual a 10 por 40. Que dá 0,25 segundos. 0,25 segundos. E a frequência? Bom, aqui é o mesmo número. Coincidentemente é o mesmo número. Quanto é a frequência? Se o período deu 1/4, a frequência é 4. Reparem que qual período é maior? Período maior, o do A. Esse período é maior que esse. E frequência, essa é maior. A menorzinha gira com uma frequência que é o dobro da primeira, ou seja, ela executa o dobro de voltas no mesmo tempo. Espaço linear. Olha agora que legal. Espaço linear da B, tá? Quantas voltas ela deu, a B? 40 vezes 2π vezes 0,25. 2 vezes 0,25 dá 0,5 vezes 40 dá 20π metros. O que aconteceu aqui? Antes tinha dado diferente, né? Agora o espaço linear deu o mesmo.
Claro, se aqui passar 32 dentinhos, aqui tem que passar quanto? 32. Se passar 1 metro de correia aqui, vai ter que passar 1 metro aqui. Só que aqui vai girar menos vezes que aqui. É, isso. Espaço angular. O angular do B vai ser igual a 40, né? Vezes 2π. 40 porque são 40 voltas. Então vai dar 80π radianos. Aqui agora deu diferente, ó. Quem é que girou mais voltas? O B. Velocidade linear. Olha que louco agora. Velocidade linear do B. 2πr dividido pelo período, que era 0,25. Ó. Deu 2π. A velocidade linear agora é a mesma. No outro, qual é que era a mesma? Era a velocidade angular. Aqui é linear, deu a mesma. Velocidade angular. 2π sobre período, que era 0,25. 2 por 0,25 é 2 por 1/4, dá 8. 8π radianos. Aqui agora não deu mais o mesmo. Quem é que tem uma velocidade angular maior? P. Por que a angular dele é maior? Porque ele gira mais vezes no tempo. Quantas vezes mais ele gira? O dobro. Aceleração tangencial, 0. Aceleração centrípeta vai ser igual a V, que era 2π, ao quadrado dividido por raio, que era 0,25. Isso vai dar 4π quadrado por 0,25. Dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. 16π quadrado metros por segundo ao quadrado. O dobro. Então, esse aqui deu igual, e aqui deu maior para isso. Eu vou fazer só um resumo aqui desse acoplamento de polias. Resumo de acoplamento. Nas polias concêntricas, quem é que era igual para elas? O período, a frequência. Deixa eu botar até mais para cá, acho melhor. Fazer assim um ladinho para um, ladinho para outro. Concêntricas. E a velocidade angular. Aí daqui, a gente consegue caminhar até mais um pouquinho. Poderia me pedir para comparar as velocidades lineares. Vou fazer assim, ó. Como é que a gente pode escrever o ômega em função do V? Posso escrever assim, ó. V sobre R igual a V sobre R. O que eu estou te dizendo aqui? Que a velocidade linear e o raio são grandezas diretamente proporcionais. A linear. Se eu tenho duas polias concêntricas, aqui tem o dobro do raio, vai ter o dobro da velocidade linear. Foi o que a gente fez ali no quadro anterior. Já nas polias, um acoplamento por correia, que é esse caso aqui, né? Correia. Nas polias de acoplamento por correia, o que nós temos? Nós temos que o que é igual para elas é a velocidade linear. VA igual a VB. Isso aqui que é nosso início de problema. E daí como é que a gente vai fazer essa relação? A gente pode escrever assim, ó. Um monte de coisa pode sair daqui. Posso dizer que ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Posso dizer isso? Ômega vezes R é o V. Também poderia dizer o seguinte, ó. Como é que se calcula o V? V é 2πr sobre T. Ó, isso para o A.
igual a 2πr sobre T. Isso para o B. Posso simplificar esse 2π. Aí eu cheguei que RA por TA é igual a RB por TB. Isso aqui nada precisa ser decorado. Tudo vocês conseguem enxergar. E dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência. Então, posso dizer que RA vezes FA é igual a RB vezes FB. Quer ver como isso aqui é verdade? Ó, ômega A vezes RA, tá? Quanto é que dá isso vezes isso? 2π. Quanto é isso vezes isso? 2π. RA por TA. Quanto é isso dividido por isso? 1. Isso por isso? 1. Quanto é isso vezes isso? 1. Quanto é isso vezes isso? 1. Então, todas essas relações matemáticas funcionam aí para resolver esse tipo de problema. Claro que não vai te pedir para calcular esse número inteiro, né? Vai pedir alguma coisa. Daí vocês se viram lá para se virem. De apertar calcule. Sabendo que a velocidade linear de um é tanto, qual é do outro? Sabendo que o raio é o dobro. Bom, independente se a velocidade linear aqui de um é tanto, a do outro vai ser a mesma, né? Porque é um problema de acoplamento de polias por correia. Se o A gira no sentido horário, qual é o sentido do B? Horário também. Como diz o Paulo Silva, no curso de química, depois que termina uma frase, ele olha e fala: é verdade. Eu gosto de terminar assim. Depois disso, o conceito não vai ficar. Seria muito fácil se não fosse difícil. Né? É uma boa frase para mim. Lá no colégio dos Piafá, né? Nossa, isso é muito difícil. Falei, bom, se fosse fácil, o nome disso aqui era química. Né, mas... É que os químicos são físicos frustrados, né? Não deram certo. Aí viraram química. Os químicos só trabalham com elétrons girando em torno do núcleo. Os físicos trabalham com o núcleo, bomba atômica. Os químicos só faz continha de 1s2, 2s2, 2p6, estequiometria, só fazer com regra de 3. A química é muito fácil. Beleza, esse? Isso é MCU, tá? A gente acabou de MCU. Os problemas de MCU que podem aparecer para você são esses. Ou eu resolvo um MCU para uma coisa, ou eu comparo coisas. Esses tempos eles perguntaram assim, imagina uma bicicleta, o cara está pedalando. Tem um monte de MCU ali acontecendo ao mesmo tempo. Tem um MCU, por exemplo, estou pedalando, tá? Imaginei o meu pé e a coroa que está embaixo do meu pé. Que tipo de acoplamento que eu tenho entre o meu pé, fazendo o pedal girar, e a coroa? Qual seria o tipo de acoplamento? O meu pé e a coroa. Seriam polias concêntricas. Eu sei resolver todo esse problema. Agora imagina a coroa e a catraca. Que tipo de acoplamento que eu tenho? Por correia. Agora imagina a catraca e o pneu na volta. Como é que eu vou resolver isso? Concêntricas de novo. Como é que eu vou saber a velocidade que a minha bicicleta está andando para frente? Deixa eu pensar num problema assim. No tempo. E daí a velocidade com que a bicicleta anda para frente vai ser a velocidade linear de um ponto na periferia da roda. Posso apagar isso aqui? Entendeu?
Tem tempo ainda, né? Quanto? 13? Beleza. Ah, que pena que não aparece ali na televisão, tu quer mostrar pra vocês um problema que eu tenho. Não sei desenhar uma bicicleta. Tu que é o cara do desenho, aí como é que a gente desenha uma bicicleta? Avião ele manda bem, agora bicicleta. Não sei fazer uma bicicleta. Fazer uma bicicleta. Desenha a moto sobre história. Eu não sei desenhar uma bicicleta. Nossa, eu não sei fazer esse negócio. Nossa, como é que eu vou desenhar uma bicicleta? Eu sou muito ruim de desenho. Faz um traço horizontal e coloca. Vou fazer assim mesmo. Pronto. Assim eu quero inclinado. Faz um traço inclinado. Não, eu quero botar Isso na aqui. parte. Não, parece uma moto. Parece um carro. Parece uma subida da moto. Sei lá como é que desenha uma bicicleta. Mas tá aqui nossa bicicleta. Hã? Ué, sabe? Tem que fazer um pedaço. Tá uma droga. Tá quase igual ao bom, né? Só que bem ruim, assim. E agora tem que botar um. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que braço com colega, né? Aham. Estão me humilhando. Acho que lançar uma bicicleta nesse modelo vai ganhar dinheiro. Estão me humilhando. Depois fala do que você sabe. Depois tem que falar. Raio-x. Difícil de inventar os valores. Vou botar. Olha, não vai ficar valor real, assim, né? Que nem a bicicleta de verdade, eu acho. Pode ser meu problema, pode ser assim. Imaginem que eu tenha uma bicicleta em que o raio da coroa é 20 centímetros. O raio da catraca é 10 centímetros. E o raio da roda é 40 centímetros. E eu digo para vocês assim, quem está pedalando, ó, o ciclista, executa, vamos botar assim, vamos botar aqui, 120 pedaladas por minuto. Se ele executa 120 pedaladas por minuto, qual é a velocidade de translação desta bicicleta? Translação quer dizer com que velocidade que ela vai para frente. E aí, quem é que vai determinar com que velocidade que essa bicicleta vai para frente? É a velocidade da roda de trás. Neste ponto aqui, ó, essa roda está girando para onde? Tá girando para cá. Aqui nós teremos uma velocidade de rotação de um ponto na periferia da roda. Periferia é o ponto mais. Então, a velocidade de translação da roda é a velocidade de rotação de um ponto na periferia da roda. Se eu chegar aqui, eu respondo isso. Mas só conheço informações desse cara aqui primeiro. Como é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou ter que fazer uma comparação entre quem e quem. Primeiro vamos transmitir o movimento daqui para cá, né? Vamos fazer um problema aqui, ó. Coroa, catraca. Esse é o primeiro problema a resolver. O que a gente conhece do problema?
Na verdade, eu tenho ainda um problema que é o ciclista e a coroa, né? Ciclista, coroa, primeiro. Mais problemas aqui antes. Ciclista, coroa. O que que eu sei? O ciclista executa 120 pedaladas a cada 60 segundos, né? Então, quero saber o período. O período é o tempo de uma pedalada. Quanto é que vai dar isso aqui? O tempo de uma pedalada vai dar 0,5 segundos. Vai ser a mesma frequência. A frequência vai ser 2 Hz. Isso é para o ciclista, né? Tá, então vamos lá. Eu já sei quanto é que vai ser, então, a frequência. O período e a frequência da coroa. Qual é o período da coroa? De giro da coroa 0,5. E a frequência de giro da coroa 2 Hz. Porque o ciclista e a coroa executam movimentos concêntricos. Beleza. Agora a gente vai olhar o problema da coroa e da catraca. Bom, daí agora é um acoplamento por correia. O que acontece entre esse e esse? O que eles vão ter em comum? Esse e esse. É a angular ou é a linear que é a mesma para eles? Linear. Porque a angular é igual quando o ângulo é igual, né? Que é no caso das concêntricas. Essas duas que são acopuladas por correia, a moral é o ângulo não ser igual, senão eu vou pedalar uma vez e a roda vai girar uma vez. Então nessa daqui, ó, a gente já sabe que o V da coroa é igual ao V da catraca. Eu quero descobrir a velocidade de rotação aqui desse último, né? Então vamos calcular, ó. Velocidade de rotação da catraca. Vamos ver da coroa. Eu posso dizer assim, ó. RA vezes, ou R da coroa, né? R da coroa vezes F da coroa tem que ser igual ao R da catraca vezes o F da catraca. Estava escrito aqui antes no quadrinho. R vezes F é uma relação que eu tenho entre raio da coroa, 20 centímetros. Frequência da coroa, 2 Hz. Raio da catraca, 10 centímetros. Frequência da catraca. Quanto é que vai dar a frequência da catraca? Não precisava nem fazer a conta, né? Porque se a catraca tem a metade do raio, ela vai girar o dobro de vezes. 4 Hz. Tá, e essa informação agora que eu vou levar lá para a roda da bicicleta. Porque agora, o que a roda vai ter em comum com a catraca? Catraca, roda. De novo, elas são concêntricas, né? Concêntricas. Elas têm o mesmo período e mesma frequência. Então, vou botar aqui, ó. Frequência da catraca é igual à frequência da roda. Eu quero descobrir a velocidade de rotação de um ponto na periferia da roda. Velocidade vai ser igual a 2πr dividido pelo período, mas dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Aí agora tudo roda aqui, ó. Roda, roda. Velocidade vai ser igual a 2π. Quanto é que é o raio da roda? 0,4 vezes 4. Isso aqui vai dar 2 vezes 4 dá 8, dá 3,2 vezes π, o quê? Metros por segundo. Então, essa é a velocidade nesse ponto aqui. 3,2 π metros por segundo. E a velocidade, então, de translação da bicicleta também vai nisso. 3,2 π metros por segundo.
Então, a velocidade de translação, que é a velocidade que a bicicleta anda para frente, é a mesma velocidade de rotação de um ponto na periferia da roda. Difícil isso? Só tem que ir associando, né? Tem um monte de probleminha dentro de um problema só. Tá. Tem que ir só 42 horas para fazer a prova. Faço uma prova aí. Bicicleta bem feia. Não, tá bonito. Importante já andar. Não existe todo lugar. Ah, um último desenho legal do que a gente poderia falar nessa bicicleta. Um desenho legal. Eu vou fazer um recorte da roda de trás ali. Eu vou fazer um recorte da roda de trás da bicicleta. Se eu quiser desenhar a velocidade de rotação aqui embaixo, eu vou desenhar ela para que lado? Para cá, né? E aqui? Para cima. E aqui? Para direita. E aqui? Para baixo. Tá. Nesse problema, qual era o módulo dessa velocidade aí? Desse meu problema? 3,2, né? Agora, todos os pontos estão andando para onde aqui? Imaginando que essa bicicleta está andando, tá? Isso aqui seria a velocidade de um MCU, apenas. Só que essa bike está girando o pneu e está também andando para onde? Para frente. Desenho bacana. Quanto é a velocidade resultante, né? A velocidade de verdade deste ponto aqui. Quanto vale essa? Essa vale 2 para trás, né? Desculpa, 3,2 para trás. E isso vale 3,2 para frente. Quanto é que vai dar a soma aqui? 0. Em relação ao chão, esse pontinho aqui está parado. Se vocês pegarem uma imagem de um carro andando assim, começar a olhar para a roda, os pontos não passam pelo olho de vocês da mesma maneira. E aqui em cima, quanto é que seria a resultante? A gente está somando dois movimentos aqui, ó. Uma coisa é olhar só para a rotação. A outra coisa é olhar para a rotação e para a translação. Na rotação e translação, isso aqui acontece, aqui acontece. E a resultante aqui vai ser para onde? Para cá, né? E quanto é que ela vale? 3,2 π, raiz de 2, metro por segundo. Por que raiz de 2? Porque é um quadradinho. E aqui, 3,2 π, raiz de 2, metros por segundo. Então aqui eu somei a rotação e a translação, tá? Beleza? Aqui, o que a gente fez no primeiro problema foi só rotação. No segundo problema, comparando essa polia com essa, era só rotação. Aqui, esse com esse eu comparo só rotação. Esse com esse é só rotação. Esse com esse é só rotação. Agora, olha a bicicleta inteira, você está indo para lá. Eu estou avaliando a rotação e a translação dela. Transladar significa andar para frente, além de rotar, né? Então, quando eu somo esses resultados, dá isso. Fechou? Então, na próxima semana, a gente começa leis de Newton. Aí, esse mundaréu de conta aqui já vai passar um pouco. Vai ser umas aulas mais de teoria. Posso mandar mais uns materiais para vocês, sim. Tchau, boa semana para vocês. Muito obrigado. Valeu, meu. Até semana que vem. Tchau, bom final de semana. Valeu, meu. Bom final de semana aí.
Valeu, bom final de semana. Valeu, meu, bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Esqueceu o livro? Ah, mas a gente nem usa o livro, tá? Valeu, mãe. Bom final de semana. Fechou?